Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre elementos de transmissão. Neste vídeo nós vamos aprender sobre os eixos e acoplamentos e ao final do vídeo vamos responder mais uma vez algumas questões de concurso. Vamos iniciar falando aqui dos eixos. Logo de cara eu tenho aqui no meu lado esquerdo alguns tipos de eixos. Um eixo maciço, aqui já com engrenagens aqui confeccionadas no seu próprio eixo. Eu tenho aqui um eixo vazado, eu tenho um eixo ranhurado e também tenho o eixo roscado. Mas em seu conceito, o que significa eixos? Qual a sua aplicação? São elementos de construção mecânica que suportam outros elementos, ou seja, vai ter outros elementos sobre ele, assim como polias, rolamentos, engrenagens, etc. E algo muito importante é saber diferenciar o que são simplesmente eixos ou árvores, ou eixos giratórios. Por exemplo, aqui, nesse lado esquerdo, eu tenho um exemplo apenas de o eixo. Ele fica fixo e o que gira são os elementos sobre ele. Já no caso do eixo árvore, ele gira juntamente com os elementos que estão acoplados sobre ele. Então essa é a principal diferença. O eixo ele fica fixo e os elementos giram sobre ele. Já no eixo árvore, ele vai girar juntamente com os elementos que estão acoplados sobre ele. Isso vai ficar mais claro aqui quando nós observamos esse desenho aqui, onde eu tenho uma árvore primária e tenho também uma árvore secundária. Então aqui eu tenho um eixo árvore, onde ele gira junto com todos os elementos que estão acoplados sobre ele, assim como também essa árvore secundária. Então, apenas para diferenciar, o eixo ele é fixo e os elementos giram sobre ele. O eixo árvore, ou simplesmente árvore, ele gira juntamente com os elementos que estão sobre ele. E claro que os eixos também ele tem em diversos materiais. Então aqui apenas para a gente entender um pouco do conceito e diferenciar o eixo e a árvore. E também saber que existem diversos tipos e também as suas aplicações. Vamos adiantar agora, vamos falar um pouco sobre os acoplamentos. O que é o acoplamento? Conjunto mecânico constituído de elementos de máquina, empregado na transmissão de movimento de rotação entre duas árvores ou eixos árvores. Veja que um conteúdo complementa o outro. Eu tenho aqui o acoplamento, onde ele faz a junção aqui, de duas árvores para transmitir aqui esse movimento. Aqui eu tenho o acoplamento e tenho a árvore aqui do motor e também a árvore ou eixo árvore da bomba. E os acoplamentos, eles são divididos em três tipos, vamos falar assim. O primeiro deles é o rígido. Acoplamento rígido, utilizado quando se pretende conectar árvores. Veja que interessante, a gente quase não vê em seus conceitos aqui o nome eixos árvores ou eixos giratórios, e simplesmente árvores. O acoplamento rígido é utilizado quando se pretende conectar árvores e é próprio para transmissão de grande potência em baixa velocidade, até porque ele é rígido, né? Ele não é móvel. Então aqui, primeiro ele precisa estar bem alinhado, que a gente vai falar um pouco à frente, e para baixa velocidade, acoplamento rígido. E aqui eu tenho um acoplamento móvel. Então veja, nós já temos dois tipos, o rígido e o móvel. O móvel são empregados para permitir o jogo longitudinal das árvores. Esses acoplamentos transmitem força e movimento somente quando acionados. Então ele vai ter sempre um jogo longitudinal. Quando vai acionar, ele é feito deslocamento para as garras se acoplarem. E para desligar, simplesmente desacoplar, quase que não sai. Então veja só, aqui eu tenho acoplamento ele ativado
e tenho aqui desativado. Veja que ele fez um deslocamento. E para ativar novamente, ele precisa fazer esse movimento. Então, os acoplamentos eles podem ser rígidos, eles podem ser móveis e também ele pode ser flexível ou elásticos. Então, elásticos, rígidos e móveis. Então, esses grandes 3 tipos aí, onde tem diversos tipos de acoplamentos e suas aplicações. Vamos ver aqui esses 2 exemplos aqui de acoplamentos elásticos. São elementos utilizados com a função de tornar mais suave a transmissão do movimento em árvores que apresentam movimentos bruscos. Por ter uma parte elástica, ela compensa um pouco desses movimentos ou pequenas oscilações que porventura o conjunto venha ser acometido. Então eu tenho aqui os acoplamentos elásticos, móveis e rígidos. E falando mais um pouco sobre a flexibilidade, o quanto isso é importante para admitir aqui possíveis desalinhamentos e movimentos bruscos, assim como apresentado, aqui eu tenho como se apresentam os desalinhamentos. Então, não adianta ter um super equipamento, um super conjunto, um melhor acoplamento, se você não garantir ali um bom alinhamento ou um correto alinhamento. E como eles se apresentam? Eles se apresentam em axial, radial e angular. Então veja, aqui eu tenho esse aqui paralelo e esses daqui angulares. Como é que eu sei que esses desalinhamentos são angulares? Observe que essa distância aqui embaixo é diferente dessa aqui, Esses aqui são paralelos. Então aqui, daqui para cá é menor do que aqui. E aqui em cima tem uma diferença menor do que aqui embaixo, formando um ângulo em seus eixos. Então, para que os eixos estejam alinhados, eles precisam ser concêntricos. Aqui, essa linha de centro precisa estar no mesmo centro. Então, tem tudo a ver aqui estudarmos os eixos, os acoplamentos, saber qual o melhor acoplamento se enquadra para determinado conjunto ali, e claro, entender a importância do alinhamento de eixos. E por isso que algumas situações utilizam acoplamentos flexíveis para compensar possíveis e pequenos desalinhamentos, oscilações e esses movimentos bruscos como foram apresentados aqui. Então a gente fecha aqui um pouco desses conceitos e aplicações dos eixos e acoplamentos e vamos responder agora algumas questões de concurso que tratam desses conteúdos. Na primeira questão, veja só, uma questão aqui para mecânico têxtil. Existem diversos tipos, deixa eu pegar a caneta aqui. Existem diversos tipos de fixação entre eixos, árvores e cubos para transmissão de movimento de rotação, muito utilizado em peças industriais. O tipo de fixação representado pela figura acima é do... veja que ele não especifica apenas aqui o que a gente estudou recentemente, agora, que foi só os eixos e acoplamentos. Ele também apresenta chavetas, mas vai ficar claro para a gente conseguir responder. Dessas alternativas aqui, o tipo de fixação representado pela figura é o qual? Primeiro, veio estriado seria várias estrias ao longo do eixo. Isso não é o que está acontecendo. Muito menos aqui a fixação poligonal. A resposta correta aqui é chaveta paralela. Até porque também isso aqui a gente já estudou em um vídeo anterior sobre os elementos de fixação. Aqui também não é um aperto a quente e nem um aperto por cone, porque você não vê nenhuma conicidade aqui nesse eixo. Mas você vê um corte parcial aqui da chaveta e aqui também um corte parcial mostrando aqui a chaveta para fazer aqui a sua fixação. Então aqui
O tipo de fixação representada pela figura acima é através de chaveta paralela. Vamos para mais uma questão. O acoplamento é um conjunto mecânico constituído de elementos de máquinas, empregado na transmissão de movimento de rotação entre duas árvores ou eixos árvores. Os acoplamentos podem ser classificados em, a gente viu isso ainda há pouco, fixos, elásticos e móveis. Então essa aqui é a resposta correta. Os acoplamentos podem ser classificados em fixos ou rígidos, elásticos e móveis. Vamos para mais uma questão. Os acoplamentos mecânicos são elementos de máquina utilizados largamente em sistemas mecânicos, desempenhando as funções de transmitir potência, facilitar a montagem e desmontagem de máquinas, absorver movimentações axiais, amortecer vibrações, entre outras. Eles podem ser agrupados basicamente em duas categorias, rígidos e flexíveis. De acordo com suas formas construtivas, a escolha do elemento mais adequado deve ser realizada de acordo com as especificações de uso e da sua aplicação. Qual a alternativa correta? Os acoplamentos rígidos são os mais sugeridos quando há um significativo desalinhamento? Não. Entre as peças a serem acopladas? Não. Acoplamentos rígidos são os mais sugeridos quando o conjunto mecânico apresenta movimentação brusca? Não. E com variação de carga repentina? Também não. Acoplamentos de elastômetros em compressão e em cisalhamento são os dois tipos básicos de acoplamentos rígidos? Também não. Acoplamentos mecanicamente flexíveis apresentam pouco desgaste e desprezam qualquer tipo de lubrificação e requisitando baixa manutenção? Não. Acoplamentos mecanicamente flexíveis, nós temos também os de grades elásticas, que ele requer lubrificação. Acoplamentos rígidos bipartidos viabilizam uma fácil montagem e desmontagem e são amplamente utilizados para aplicações de baixa velocidade. Ok. Então a resposta certa dessa questão, letra E. E aqui a gente fecha esses conceitos e aplicações aqui dos eixos e acoplamentos. Espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos e a série de elementos de máquinas. Um abraço e até as próximas.